Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nesta quarta-feira, dia 9 de outubro, hoje eu já quero pedir a você que comente, compartilhe, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com muitas pessoas. Vamos fazer crescer a palavra de Deus. Esse pequeno texto do Evangelho e de uma versão reduzida do Pai Nosso que São Lucas apresenta, são os discípulos que pedem a Jesus que ensine a rezar. Vamos lembrar o Evangelho de ontem, que era de Marta e Maria, o qual nós éramos convidados à vida interior, ao recolhimento para poder ouvir a Deus. Hoje, nós estamos aqui diante de um pedido dos discípulos a Jesus que nos ensinasse a rezar. E veja, isso é extremamente relevante porque não tem ninguém melhor do que Jesus para nos ensinar a via da oração. A via da oração. Rezar de fato. Jesus aqui coloca o Pai Nosso, aqui volta a dizer, uma versão reduzida de São Lucas. Jesus coloca o modelo da oração perfeita para os discípulos, daquilo que eles devem pedir, na ordem que eles devem pedir, segundo nos ensina o doutor angélico Santo Tomás de Aquino. Mas eu gostaria aqui de falar de algumas outras coisas também relacionadas à oração e não somente comentar o Pai Nosso, que eu já tive a oportunidade de comentar o Pai Nosso em outras oportunidades, numa abordagem de Santo Tomás de Aquino, que, sem dúvida alguma, para mim, é a melhor abordagem do Pai Nosso, que ele nos coloca que no Pai Nosso está tudo que devemos pedir na ordem que devemos pedir. Está tudo lá, né? Então, tá lá. Quer saber o que pedir na oração? Peça os pedidos do Pai Nosso. São 7 pedidos. Mas eu gostaria hoje de trazer aqui a realidade da oração. O que é oração? O que é oração? Os discípulos pedem a Jesus para que ensine eles a rezar. E olha, esse pedido precisa ser o nosso pedido hoje. Nós precisamos pedir a Jesus: Senhor, me ensina a rezar. Seja lá com quantos anos você tiver de caminhada, de igreja, você precisa, e eu e você hoje precisamos pedir ao Senhor ainda: Senhor, eu não rezo ainda como convém. Eu preciso aprender a rezar. Para Santa Teresa, oração, e eu gosto muito desse conceito teresiano, Santa Teresa d'Ávila, oração não é terço, oração não é missa, oração não é liturgia das horas, oração não é novena, não é nada disso. Oração para Santa Teresa. Tudo isso que eu falei são extremamente importantes, mas para Santa Teresa, oração é algo a mais do que isso ainda. Oração, segundo ela, é tratar de amizade com aquele que sabemos que é o nosso amigo que nos ama. Isso para Teresa é oração. Ela chega inclusive a dizer que muitas vezes as pessoas estão pronunciando palavras, mas não estão rezando de verdade. Estão pronunciando palavras, né? Palavras até de orações prontas, como Pai Nosso, como Ave Maria, mas para Teresa, se o nosso coração, se a nossa oração mental, ela não for a oração vocal, isso para ela não é oração. Oração para Teresa não é distração. Quão difícil é, por exemplo, a gente parar para rezar mesmo. Eu tenho tentado fazer essa experiência e eu percebo que
há muito barulho dentro de mim. Muito barulho. Eu acredito que talvez na sua vida, porque é tela, é barulho, é poluição sonora, é agitação, é fora da igreja, é dentro da igreja. As pessoas estão ativistas, agitadas para baixo e para cima. E como rezar em meio a isso tudo? Porque rezar é primeiro de tudo, se encontrar conosco mesmo, confrontar a realidade de quem nós somos e colocar essa realidade diante de Deus. Colocar essa realidade diante de Deus. Silenciar o nosso coração. E quão difícil, que tarefa é essa de silenciar o nosso coração? Quando nós paramos para rezar, a gente às vezes silencia a boca, mas a nossa cabeça não para. É verdade ou não é? Sua cabeça está voando. É a conta que tem que pagar, é não sei o que, e está pensando nisso. Se caiu uma moeda ali, você já distrai e tal. Nós não estamos focados em Deus. Nós estamos com os barulhos que estão dentro de nós. Veja quão difícil é essa tarefa de rezar de verdade, que é se confrontar conosco mesmo, silenciar o nosso coração, silenciar a nossa voz, silenciar o nosso coração, silenciar a nossa mente, silenciar os nossos ouvidos, silenciar até o nosso cheiro, ou seja, silenciar os nossos sentidos, para que Deus, que está dentro de nós, Ele assuma o controle e Ele começa então aí, a se mostrar, a se apresentar para cada um de nós, e que a gente possa, uma vez largando tudo isso, todos os sentidos externos que tanto nos atrapalham nesse momento, porque ficamos com a cabeça voando, é preciso ouvir então a Deus. Ficar ali. Os discípulos estão pedindo para Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar. Ensina-nos a rezar de verdade. De verdade, é uma tarefa para todos nós, para mim, para você. Eu não estou dizendo aqui para vocês que eu sou o mestre da oração, não sou. Estamos caminhando juntos, eu e você. Nós precisamos rezar, de verdade mesmo. Jesus aqui, os discípulos pedem ao Senhor: ensina-nos a rezar. E nós precisaremos conhecer os grandes mestres de oração. Primeiro o nosso Senhor, é claro, mas temos aí, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, que coloca lá os 9 graus de oração. Oração de quietude, de simplicidade, de recolhimento infuso, de contemplação infusa. Santa Teresa, oração de quietude, ela coloca 9 graus de oração. Olha como essa mulher era uma mulher que entendia do que ela estava falando. Como essa mulher, ela rezava de verdade. Santa Teresa é um grande modelo, Santa Teresa d'Ávila é um grande modelo, mestra de oração para cada um de nós. Então nós precisamos fazer um exercício. E o exercício mais difícil aqui, para que a gente comece a rezar de verdade, sem dúvida, é abafar os nossos sentidos, que estão o tempo todo nos solicitando. Por isso que a gente não experimenta, e as pessoas às vezes dizem assim: não, mas eu não ouço o Senhor. Como? Como nós vamos ouvir a Deus? Me responda, querido irmão, querida irmã. Como vamos ouvir a Deus se nós estamos ouvindo tanta coisa que está nos solicitando? É a conta de luz que tem que pagar, é não sei o que, é não sei o que lá, é o telefone que está o tempo todo mandando notificação e a gente está de olho nas notificações enquanto estamos tentando rezar. Não dá. Assim não dá. Não vamos conseguir, de fato, Eu ouvi uma pessoa ontem numa palestra, uma pessoa muito sábia, que ela dizia que para esse momento de oração é preciso colocar uma cerca de arame farpado. Ninguém passa. Inclusive, colocar essa cerca e botar ela ficar elétrica. Ninguém passa. O seu momento com Deus é o seu momento com Deus. Nada pode tirar, roubar a sua atenção. É você e Deus, mais ninguém. Ou nós aprendemos a rezar de fato e ouvimos a Deus, e aí por Ele ser instruído e receber toda a unção que o Senhor está pronto a dar para cada um de nós, ou vamos continuar vivendo o ativismo, O ativismo religioso tão presente, tão frequente hoje,
nas nossas orações, nas nossas comunidades, né? Um ativismo religioso enorme, mas pouca vida interior, pouca vida de oração. Peçamos a misericórdia do Senhor para nossas vidas e que de fato a gente seja pessoas de oração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.